João, Evangelho de João, capítulo 4, verso 31. Meus irmãos, a palavra de Deus ela está numa crescente nesse Evangelho. Por quê? Porque lá no começo nós aprendemos com João que Jesus é o Verbo de Deus encarnado. Vocês lembram disso ou não? Depois nós aprendemos também nesse Evangelho de João, através da vida de João Batista, que às vezes Deus nos coloca em desertos que acabam sendo bênção para a nossa vida. No deserto a gente cresce. Está lembrado disso ou não? No deserto a gente aprende a depender do Senhor. E nós estamos agora finalizando a participação, pelo menos nesse texto aqui, daquela samaritana. Lembra que na última mensagem nós meditamos que, mesmo ela sendo uma mulher, né, de uma má fama lá em Samaria, de um histórico muito triste, ela teve um encontro com o Senhor, né, lá no poço de Jacó, e esse encontro com o Senhor fez com que a vida daquela mulher fosse transformada totalmente. Vocês lembram disso ou não? Ela passou de uma mulher que estava no seu 6º marido, o que indica uma pessoa, né, que tinha uma vida promíscua, ou então uma mulher que estava correndo em busca da sua felicidade. E o Senhor Jesus vira para ela e diz assim: olha, você disse bem, você não tem marido, porque o marido que você tem agora não é teu. Lembra disso? Mas você lembra também que depois desse encontro, essa mulher, ela mesma provou de um novo nascimento por meio da palavra de Jesus, e ela não levou em conta o que as pessoas pensavam dela, e ela foi lá e evangelizou e pregou para os homens. Lembra disso, meus irmãos? Ela estava carregada de pecados, ela estava com a vida, né, amarrada no seu passado e no seu presente, mas aquela revelação da palavra do Senhor fez com que ela deixasse de levar isso em conta e foi pregar a palavra de Deus. E nós vamos ver agora o resultado disso, ou pelo menos parte do resultado disso. Vamos fazer a leitura? João 4, do 30 ao 42. Está escrito: saíram, pois, da cidade e foram ter com ele, e entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, o mestre, né, dizendo para Jesus, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Meus irmãos, em Jesus nós sempre provamos algo novo. 33. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo que comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegram, se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde não vós trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram em Jesus pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram a Jesus que ficasse com eles. E Jesus ficou em Samaria por 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que você tem dito que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido a Jesus e sabemos que verdadeiramente Jesus é o Cristo, o Salvador do mundo. Veja, meus irmãos, como Jesus pega alguém com uma vida destruída, uma vida cheia de problema, e ela faz com que aquela pessoa seja um agente de salvação. Isso nos remete à história de Raabe, a prostituta. Vocês lembram da história de Raabe, não é? Uma mulher que vendia o seu corpo naquela cidade que estava na terra prometida. E ela, num ato de fé, conversa com os vigias: olha, se eu salvarem vocês, quando vocês vierem aqui, vocês não fazem mal para a minha família. E os vigias fizeram uma aliança com ela: certamente, quando nós invadirmos a terra, nós não vamos tocar em ninguém da sua família. E, meus irmãos, olha só como Deus faz para nos mostrar que nós não podemos e não devemos desprezar ninguém, porque o Senhor Jesus descende de quem? De Raabe. O Senhor Jesus descende da prostituta.
Porque ele diz no texto anterior aqui de João, que ele não veio para julgar o mundo, mas veio para salvá-lo. Isso então nos leva a olharmos para as pessoas sempre com um olhar de salvação, um olhar de misericórdia, um olhar do que é bom e daquilo que vem de Deus. E eu quero fazer uma pergunta baseada nesse texto para você. Responda aí no seu coração. Qual é o cardápio que você tem se servido, espiritualmente falando? O que você tem comido espiritualmente falando? Meus irmãos, eu não tenho nada contra vocês ouvirem mensagens aí no YouTube, né, de pastores aí que atuam bastante, que têm muita fama. Não tenho nada contra isso. Mas eu rogo em nome de Jesus que vocês orem antes de ouvir essas mensagens. Porque nem todo ensino que vem, ele está alicerçado na palavra de Deus. Precisamos tomar cuidado com o que nós ouvimos, com o que colocamos para as nossas famílias ouvirem. Porque há uma só mensagem que é capaz de transformar alguém. É a palavra do Senhor Jesus. E aí então, meus irmãos, olha só como essa mulher, ela prega sobre Jesus e muitas pessoas se entregam. E algo maravilhoso que eu queria compartilhar em Romanos 10, não precisa abrir a tua Bíblia, eu vou ler para você. Olha só o que nos diz Romanos 10, do 12 ao 17. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, ou seja, para Jesus não interessa se a mulher era uma prostituta, se ela era uma enfermeira, uma médica, uma professora, não interessa. Para Deus não faz a diferença entre o grego e o judeu, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Você que está aqui me ouvindo, você já invocou o nome do Senhor para você ser salvo? Você que está me assistindo aí pela internet, você já rogou o nome do Senhor para que você seja salvo? E olha só, meus irmãos, o papel dessa mulher. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Está lá em Romanos 10, a partir do 12, meus irmãos. Essa mulher, ela viveu exatamente isso. Ela foi uma pregadora da palavra. Ela se alimentou do pão da vida, e esse pão da vida trouxe vida para ela, e como Jesus tinha conversado com ela, vocês lembram quando ele estava lá no poço, ele falou assim: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você que me pediria água, e a água que eu te dou iria jorrar para a vida eterna. Vocês lembram disso? Esse é o jorrar para a vida eterna, uma água do Espírito que jorra de nós, e que nós levamos outras pessoas a entregarem as suas vidas a Cristo. Qual é o lugar, meus irmãos, da vontade de Deus na sua vida? Qual é o pão, qual é o alimento que você tem se alimentado? Sabe por quê, meus irmãos? Porque, olha só o que o Senhor Jesus nos diz no início desse texto aqui. Ele diz assim, olha só, João 4, do 31 ao 34. Veja e acompanhe comigo. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe porventura alguém algo para comer? E Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Olha só, meus irmãos, aquilo que alimentava o Senhor Jesus, aquilo que motivava o Senhor Jesus, era fazer a vontade de Deus. Alguém aqui já passou por uma experiência, meus irmãos, de você estar num trabalho, seja em casa, ou lá no seu local de trabalho, um trabalho da faculdade, da escola, né? Ou numa atividade que você gosta, e você simplesmente não conseguir parar de fazer aquilo. O tempo vai passando, dá fome, dá sono, dá vontade de ir ao banheiro e você não vai. Alguém já passou? Já passaram por essa situação? Já? E alguém chega lá e vem cá. A gente passa isso com os filhos, né? Está assistindo um desenho, um filme, né? Vamos almoçar, e a criança não quer sair, vamos lá tomar um café. Mas nós também passamos por isso, não é verdade? De vez em quando eu passo por isso. Eu estou tão focado no que eu estou fazendo, eu estou tão dedicado àquilo que eu estou fazendo, e o tempo não voa, né? O tempo desaparece, a fome passa, ou às vezes a gente está com tanta fome, mas aquilo que a gente está fazendo está tão prazeroso, tão interessante, que a gente até deixa de comer. Já passaram por isso na vida de vocês? É exatamente isso que o Senhor Jesus está dizendo para eles. Olha, o que eu tenho para fazer é tão importante para mim, que é mais importante do que comer fisicamente. Por isso que ele diz aqui: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Veja que o Senhor Jesus coloca a vontade de Deus
acima de necessidades básicas. Ele coloca a vontade de Deus como sendo a primazia em tudo que ele tem que fazer. Isso é novo para os discípulos e talvez seja novo para mim e para você. Talvez nós ainda não tenhamos experimentado viver segundo esse ensinamento de Jesus. Porque olha só, mesmo os discípulos caminhando com ele, eles não tinham entendido o que Jesus queria dizer com aquilo. Por isso eles perguntam, vem cá, será que alguém trouxe comida para Jesus e a gente não viu? Mas meus irmãos, eles estavam colados com Jesus, ouvindo Jesus falar com os samaritanos. Meus irmãos, não era para eles terem essa dúvida. Jesus não saiu da frente dos olhos deles. O que nos traz também um alerta, porque às vezes a gente pode estar caminhando com Cristo e não percebendo o que Ele tem feito, e não percebendo daquilo que realmente traz saciedade para as nossas vidas. E aí, meus irmãos, as necessidades elas são tão importantes para nós que teve um cientista chamado Maslow, que ele fez uma pirâmide das necessidades. Tem aí para colocar? Olha só, meus irmãos, da ciência, né? Olha lá, esse cientista ele definiu que nós precisamos primeiro saciar as nossas necessidades fisiológicas, comida, água, abrigo e sono. Até aí a pesquisa dele foi boa. Depois subimos para saciar nossas necessidades de segurança da família, do corpo, da propriedade. E depois, meus irmãos, a próxima necessidade que a gente tenta saciar é a social, amor, amizade, família, comunidade. Logo depois, saciada a fisiologia, a segurança, a necessidade social, nós vamos para a necessidade de estima, reconhecimento, status. E depois lá em cima, a realização pessoal, criatividade, talento, desenvolvimento pessoal. Mas esse cientista, meus irmãos, nos escritos dele, chegou um momento que ele não soube definir, nem dar nome para uma outra necessidade que estava acima daquela de realizações pessoais. E ele deu o nome de necessidade de transcendência. Quer dizer que a gente primeiro quer, estar alimentado, estar abrigado, ter segurança, amor, amizade, mas ele chegou e disse o seguinte num dos livros deles, olha, há uma outra necessidade humana da qual eu não sei precisar exatamente, mas é uma necessidade da transcendência, daquilo que é transcendente. Meus irmãos, essa necessidade é a necessidade de Deus que o ser humano tem. Que eu e que vocês temos, que nós temos. Por isso que quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, meus irmãos, ainda que a nossa necessidade fisiológica não esteja saciada, ainda que a nossa necessidade de segurança não esteja em nenhuma delas, ainda, meus irmãos, que nenhuma das nossas necessidades esteja saciada, nós estaremos tranquilos, porque estaremos fazendo o quê? A vontade de Deus que verdadeiramente nos alimenta. Por isso que às vezes nós caminhamos tristes, frustrados, desanimados, apesar de termos boas condições materiais de vida. Mas nós caminhamos assim, meus irmãos, porque não estamos fazendo a vontade de Deus, que é o que realmente nos alimenta. E eu quero perguntar para você e que você responda para você mesmo. Você tem certeza que você pode dizer como Jesus, eu tenho comido a comida que dá prazer ao meu Deus, que é fazer a sua vontade? Você tem realmente segurança para dizer isso? Pastor, eu tenho 100% de certeza que eu tenho feito a vontade de Deus, por isso que eu ando satisfeito. Porque o apóstolo Paulo diz assim, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Ele não fala isso, mas ele está falando do que, meus irmãos? Que ele já aprendeu a ter necessidade, a passar fome, a passar frio, a ser jogado no cárcere. Mas ele diz assim, que aprendeu a estar satisfeito em toda e qualquer situação. Lembra que nós meditamos aqui uma vez sobre o Salmo que diz assim, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta? Porque quando nós vivemos assim, meus irmãos, a gente não estoura o cartão de crédito, a gente não estoura o limite do banco, a gente não fica com o nome sujo no Serasa, no SPC. Meus irmãos, quando a gente vive assim, a nossa vida toda é equilibrada. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós miramos a vontade de Deus e não satisfazer as nossas vontades. Olha só o que nos diz Mateus 19,
do 18 ao 23, diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chama bom? Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. E Jesus disse ao moço: você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honrará teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. Meus irmãos, olha o que esse jovem fala para Jesus: a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. Disse ele. Ao ouvir isso do jovem, Jesus disse: falta-te ainda uma coisa: venda tudo que você tem, o que você possui, e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Meus irmãos, ele não ficou triste apenas porque era muito rico. Ele ficou triste porque ele ainda não tinha entendido o que era verdadeiramente seguir a Deus, seguir os seus mandamentos. Você quer entender isso na vida de alguém? É quando você olha para o missionário, né? Humanamente, quando alguém vai para o campo missionário, ele abre mão dos seus sonhos pessoais e ele segue fazer a vontade de Deus. Não é isso que nós aprendemos? Mas esse chamado para a vida de Deus, meus irmãos, para dedicar-se inteiramente a Deus, não é ter uma vida ruim. Jesus não chamou o jovem aqui para ter uma vida ruim, uma vida de falta, uma vida de tristeza. Não, ele chamou esse jovem para viver exatamente como ele. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Por isso eu volto a fazer essa pergunta para você: que comida você tem comido? Qual é o alimento que você tem se alimentado? Porque, meus irmãos, a gente tem relativizado, presta atenção, os crentes de hoje relativizam o absoluto e absolutivizam o relativo. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Nós estamos buscando as coisas terrenas, nós estamos buscando a nossa realização pessoal, aquilo que nos interessa, e nós já sabemos na palavra de Deus o que nós devemos fazer. Como Jesus, fazer a vontade de Deus, esse ser o nosso alimento. Por isso nós temos que enfrentar dificuldades na vida, porque não estamos na centralidade, no centro da vontade de Deus para nós. Por isso eu volto a perguntar: você tem se alimentado como Jesus, de ter feito a vontade de Deus, ou fazendo a vontade de Deus? Isso te traz saciedade, tranquilidade. Vejam os missionários, estão lá no campo. Meus irmãos, quando nós moramos lá em Porto Velho, no meio da Amazônia, tinha um pastor e a sua esposa. Porto Velho já é no meio do mato. Ele trabalhava numa congregação em Calama, pastor John e a esposa dele, um americano. 6 horas de voadeira, que é um barquinho pequeno, 6 horas de voadeira. Era ele, os macacos, as onças, as antas, e a missão dele. Ele deixou tudo. Eu não estou dizendo isso aqui romanticamente não, meus irmãos. Ele não deixou tudo porque já não tinha nada. Não, nós estamos falando de um americano, de uma família rica nos Estados Unidos, que ele sentiu o chamado para pregar na Amazônia, e ele abriu mão de tudo que ele tinha lá no país dele e veio pregar aqui no Brasil. Era alguém que tinha tudo e abriu mão desse tudo por fazer a vontade de Deus, por se alimentar da vontade de Deus. Esse é o princípio quando nós olhamos: mas como assim eu vou abrir mão de tudo? Eu vou ter que vender todas as minhas coisas? Não, é que o nosso coração não esteja firmado naquilo que nós temos humanamente falando. Do que você tem se alimentado? O que falta para você cumprir a vontade de Deus na sua vida? O que está faltando? Meus irmãos, a vontade de Deus é mais urgente do que qualquer outra realidade. Olha só o que nos ensina esse texto, João 4:35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para que venha a ceifa, a colheita? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Ceifa, meus irmãos, lembra juízo. Ceifa lembra os últimos tempos. Eu quero dizer para vocês mais uma vez, eu nem olhei, o Espírito Santo falou comigo ali para eu parar de olhar a previsão. Sabe por quê? Porque nós já temos a previsão na mão. A previsão está aqui em Apocalipse, dizendo que nós teremos guerra e fome e pestes. O futuro da humanidade sem Cristo não será bom. Seja quem for eleito hoje, nós precisamos orar e clamar a Deus para que o Maranata, a volta do Senhor Jesus, possa nos dar uma
um arrebatamento tal que a igreja de Cristo não passe por aquilo que está na palavra. O futuro do Brasil não será bom, o futuro da América Latina não será bom, o futuro, meus irmãos, da Europa, de toda a humanidade não será bom, porque Apocalipse assim nos diz, porque haverá guerra, haverá fome, e olha lá em Apocalipse os cavalos, e saiu, e abriu o primeiro selo, e abriu o segundo selo, e abriu o terceiro selo, mas nem por isso nós vamos deixar de clamar por nossa geração, nem por isso nós vamos deixar de clamar, porque é a nossa responsabilidade. Meus irmãos, não é o governo que faz a diferença para o nosso país, é a igreja de Cristo clamando e orando de joelhos pelo nosso país. Eu não sou pessimista, meus irmãos, quem me conhece mais de perto sabe que eu não sou pessimista, eu sou muito otimista, mas eu também tenho a obrigação de alertar vocês sobre o que está previsto para a humanidade. Por isso é tão importante hoje, você que está aqui, que não entregou a vida a Cristo, que está me ouvindo, que não entregou a vida a Cristo, que você entregue, isso é urgente. Porque, meus irmãos, nada é mais urgente do que a vontade de Deus. Olha só em Mateus 3, 11 e 12, eu vou ler para você, nem precisa abrir. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. João Batista dizendo, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no seu celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Veja, meus irmãos, que quando aqui em João, Jesus diz para os samaritanos, olha, levanta o olho que já está branco. Sabe por quê, meus irmãos? Alguém já viu uma plantação de trigo aqui? Trigo, alguém já passou por uma plantação de trigo? Já? Lá na minha terra natal, lá em Londrina, tem muita plantação de trigo. E quando eu era garoto, perto da casa lá dos meus pais, ainda tinha uma plantação perto ali da casa deles. Hoje já tudo foi dividido em lotes. Mas eu me lembro de uma experiência que eu tive com a plantação de trigo. Muito interessante. O pai de um amigo meu tinha uma plantação pequena de trigo. E uma vez eu ouvi o pai desse meu amigo, passando com o carro no meio da plantação de trigo. E eu pensei assim comigo, mas Deus, esse homem plantou o trigo, ele preparou a terra, ele gastou com insumos, né? Ele gastou para revirar a terra, para deixar a terra fofa, ele gastou com sementes, e agora ele vem e passa com o carro em cima do trigo. Eu acho que eu tinha uns 9 anos, eu fiquei sem entender. E na primeira oportunidade eu conversei com o pai desse meu amigo, eu disse assim, José é o nome dele. Eu disse assim, seu José, me diz uma coisa. O senhor plantou o trigo, daí eu ouvi o senhor passando com o carro em cima do trigo. O senhor pode me explicar por que o senhor fez isso? Né? Eu estava com dó do trabalho dele. Né? Ele falou assim, Marcos, não se preocupe. Olha só o que o homem disse para mim, mas não se preocupe, porque o trigo não se quebra quando a gente passa por cima dele. O joio se quebra. E aí, meus irmãos, mais ou menos eu sabia onde ele tinha entrado com a picape dele, assim, na plantação de trigo, e eu corri, voltei lá na porteira da propriedade dele, e olhei e andei onde ele tinha passado, meus irmãos, o trigo tinha se levantado de novo. As marcas do pneu tinham desaparecido, porque o trigo suporta o peso. Meus irmãos, eu tive a oportunidade de conhecer nessa mesma plantação um pezinho de trigo e um pezinho de joio. No outro dia, depois, o seu José mostrou para mim, olha, Marcos, e ele não sabia o nome do joio, ele falava um outro nome lá, né? Ele dizia assim, isso aqui não é trigo. E eu dizia, mas como é que o senhor sabe? Ele tirou o joio e deu para eu segurar numa mão um pedacinho do joio com os frutos do joio. E ele tirou um pedacinho de trigo e me deu na mão. Eu não sabia o que era joio e o que era trigo, porque são iguais. Ele disse assim para mim, qual é o mais pesado, Marcos? É da tua mão esquerda ou da tua mão direita? Eu disse assim, é da mão direita. Ele disse, isso é trigo. Porque o trigo tem peso, o trigo tem conteúdo, o trigo alimenta, o trigo se torna pão. O joio não, o joio é vazio. O joio, quando passa com um peso em cima dele, ele se quebra. O joio, os frutos dele são ocos, não tem nada dentro, não serve para nada, é veneno, intoxica, faz mal. Trazendo isso para a palavra do Senhor Jesus aqui, que nós estamos meditando, meus irmãos, nós que temos o chamado para sermos trigo e não joio, nós temos o chamado para alimentar pessoas, para abençoar pessoas, para frutificar espiritualmente, ser bênção na vida de pessoas.
Mas olha só, meus irmãos, às vezes eu vejo alguns irmãos confundidos na busca pelo poder, o poder de Deus. Pastor, nós queremos fogo, nós queremos o poder de Deus. E usam esse texto aqui como base, mas olha só o alerta que eu quero fazer com vocês. Em Mateus, que eu li aí 3, 11 ao 12, diz assim: Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Mas que fogo é esse que Jesus vai nos batizar? Ele explica: em sua mão limpará a eira onde fica o trigo, recolherá no celeiro o trigo. Os crentes que nasceram de novo da água do Espírito, eles vão ser recolhidos no celeiro do Senhor, no céu, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Veja, meus irmãos, que o batismo que Jesus tem é o batismo com Espírito para os crentes, e o batismo com fogo para o não crente, o fogo que não se extingue, o fogo que matará, que consumirá todos aqueles que não entregam a sua vida a Jesus. Vocês conseguem compreender que nós não podemos pegar esse texto aqui como base para dizer, Jesus tem fogo, Ele nos batiza com fogo, com Espírito e com fogo. Não, meu irmão, em nome de Jesus, que nós desejemos apenas o batismo com Espírito e não o batismo com fogo. O batismo com fogo é o batismo do juízo, o batismo com fogo é o batismo da perdição. Nós estamos vivendo uma expectativa da ceifa. Coloque isso no teu coração. Nós estamos no tempo da ceifa. Abra os seus olhos, levante. Não fique esperando a melhor oportunidade. Não fique esperando, meus irmãos. Eu quero um sinal de Deus. Ele já deu os seus sinais, está tudo aqui na Bíblia. O que está lá em Mateus 28, a partir do 18? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, né? Ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, o que está faltando para você evangelizar alguém? Qual é a revelação maior que nós precisamos do que o próprio Senhor Jesus dizer, vão e preguem? Meus irmãos, a vontade de Deus, ela é mais recompensadora do que qualquer outra dádiva. Acompanha comigo lá em João 4, 36 ao 38. E o que ceifa recebe o galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegrem. Porque nisso é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei para ceifar onde não trabalhastes, e outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Jesus está dizendo aqui, não desanime do trabalho de semear a palavra de Deus. Não desanime desse trabalho. Eu vou contar um testemunho. Esse testemunho, poucas pessoas ouviram. Eu guardava ele há muito tempo. Uma vez, uma reunião lá na casa da Camila, estava o irmão Toninho, a Cris, e eu testemunhei pela primeira vez o que aconteceu comigo. Sobre plantar, ter paciência. Porque eu sei, eu caminho com alguns irmãos aqui. Eu sei que vocês têm pessoas que vocês oram, clamando pela conversão, né, meus irmãos? Parentes, amigos, colegas de trabalho, que você fica orando, Deus converte, Deus toca, Espírito Santo move, e as coisas não acontecem, não é isso? Eu tenho, meus pais, minha irmã, meu cunhado, eu tenho clamado pela vida deles. E às vezes a gente fica impaciente, né? Né, Rony? Às vezes a gente quer que os amigos, né, do trabalho, né, se convertam, entrega, e a gente fica impaciente. Meus irmãos, houve um homem na minha profissão que, por uma conduta que eu não fiz do jeito que ele queria, porque contrariava os regulamentos da minha profissão, ele começou a me perseguir. E eu fui transferido para outras pessoas, como ele é um homem de uma patente muito alta. Onde eu chegava, o comandante que me recebia já dizia, ô Marcos, fulano de tal já me disse quem você é. Eu sofri um bocado calado e orando. E assim foi lá em Pernambuco, quando fomos transferidos para Porto Velho, do mesmo jeito, eu continuei orando a Deus. E um belo dia, meus irmãos, quando a gente estava vindo para ser transferido aqui para Porto União, de quem eu precisei ajuda? Fui falar com o meu comandante lá em Porto Velho, disse assim, coronel, queria ir para Porto União, né, e tal, terra da minha esposa. Ele disse assim, Marcos, eu não tenho poder para te ajudar, olha só o que Deus faz. Ele disse assim, eu não tenho poder para te ajudar. Só quem pode é um militar que está lá em Manaus. Ele disse assim para ele, coronel, nem fala com ele sobre mim, porque
vai dar ruim. Ele disse, não, mas eu vou, mesmo assim eu vou falar, eu tenho amizade, ele me deve um favor. Aí quando ele falou, ele me deve um favor, meus olhinhos brilharam, né? Ele me deve um favor. E eu fiquei naquela expectativa, fui para casa, isso era uma segunda-feira. Fui para casa, oramos lá, eu e a Luana, acho que era 9 ou 10 de outubro de 2018 isso. Oramos, e aí, na terça-feira, lá o meu comandante me chamou e falou, ó Marcos, fulano de tal vai estar fazendo uma visita aqui em Porto Velho e ele quer falar contigo. Aí eu pensei, vai ser para me dizer que vai mandar lá para a Antártida, vai me mandar para a China, sei para algum lugar assim, né? Pensa numa pessoa que me odiou porque eu não fiz o que ele queria. E aí, meus irmãos, eu fiquei naquela expectativa, né? Jesus, o que é isso? E aí quando eu entrei no gabinete do comandante, aquele homem de alta patente, ele veio, ele se ajoelhou, começou a chorar e me pedir perdão. Impressionante. Até hoje eu não acredito no que aconteceu. Ele me pedia perdão e chorava copiosamente, porque ele tinha noção que tinha me prejudicado, ele tinha feito mal para a minha carreira. E ele disse assim, Marcos, teve uma das vezes que eu falei contigo e que você estava tranquilo, e eu perguntei assim, vem cá, eu estou falando isso aqui para você que eu vou te prejudicar e você está tranquilo? Eu nem me lembrava disso. Eu disse assim para ele, olha, o senhor não pode fazer nada se meu Deus não autorizar, e tudo que meu Deus fizer é bom para mim, vai ser agradável para mim. Ele disse, olha, eu não encontrei argumentos para aquilo. Ele falou, compartilhei com a minha esposa o que você tinha dito, e aí a minha esposa falou assim, olha, ele falou de Deus, vamos começar a ler a Bíblia. Meus irmãos, eles começaram a ler a Bíblia por causa daquilo ali, e aquele homem entregou a vida a Cristo, e ele se levantou, me abraçou e disse assim, olha Marcos, pela tua vida, pelo teu testemunho, eu te chamo de irmão. Eu te chamo de irmão. E me pediu perdão, e eu disse para ele, não, o senhor não precisa me perdoar não. Que maravilha, a gente conversou ali como irmãos em Cristo, né? Isso era na terça-feira. Eu me lembro que o feriado dia 12 era numa sexta, não é isso? Sexta ou quinta-feira. Era uma quinta-feira, era o feriado dia 12 de outubro. E nós conversamos na terça. Quando foi na quarta-feira, a nossa transferência saiu aqui para Porto União. E às vezes a gente fica pregando, meus irmãos, e desanimados. Mas, meus irmãos, isso levou quase 30 anos para acontecer. Quase 30 anos que eu tive contato com esse homem, pessoalmente, que eu testemunhei, que eu acreditava num Deus que cuidava de mim, que guiava os meus passos. Ele entregou a vida a Cristo. E isso é maravilhoso, meus irmãos. A vontade de Deus, ela é recompensadora. Nós não sabemos. Nós pregamos sem nenhum interesse. Mas o nosso Deus é tão abençoador que Ele não deixará de nos abençoar. E, meus irmãos, quarto e último ponto da nossa mensagem de hoje. A vontade de Deus, ela é mais influenciadora do que qualquer outra verdade. Você quer influenciar a vida das pessoas? Fale da palavra de Deus. Você quer realmente ser não é os influenciadores que a gente vê hoje aí, né? No Instagram, no YouTube, não é isso? Não. Um influenciador que leve a vida verdadeira. Olha só o que nos diz João 4,39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher samaritana, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, pediram a Jesus que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da palavra da mulher. E diziam à mulher: não é pelo que você tem dito que nós cremos, porque nós cremos e temos ouvido e sabemos que esse homem é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Uma pessoa só, meus irmãos, que experimentou o novo nascimento, uma pessoa só que largou o seu passado e deixou para trás, e que foi pregar. Eu quero que você imagine o momento que essa mulher, totalmente devastada pelo pecado, a sua moral devastada, ela chega para aqueles homens e corajosamente fala do amor de Jesus, sem imaginar que aqueles homens iam acreditar nela. E eles entregam a vida a Cristo. Você sabe por quê, meus irmãos, que essa mulher fez isso?
Ela fez isso porque ela nasceu de novo. Quem nasce de novo da água do Espírito prega em qualquer circunstância. O interesse dele é pregar, a vida dele é pregar, a vida dele é alimentar alguém com o pão da vida, porque Jesus disse o quê? Eu sou o pão da vida. Ele diz aqui, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Vocês estão entendendo como está tudo entrelaçado? Quando nós pregamos ao Senhor Jesus para alguém, quando nós recebemos o Senhor Jesus na nossa vida, nós somos eternamente alimentados. Que o Senhor Deus nos dê essa força espiritual. Que Ele nos ajude, meus irmãos, a sermos o pão da vida para alguém, a sermos canal dessa vida espiritual, mas verdadeiramente, como essa mulher samaritana. E você pode estar pensando assim, mas pastor, eu já fiz isso, eu fiz aquilo, não interessa. O poder não está em você e em mim, o poder está naquele que tudo criou. Eu convido você a ficar em pé nesse momento para nós orarmos. Nós colocamos, Pai, as nossas vidas em Tuas mãos, clamando que o Senhor nos ajude a desejarmos, Pai, nos alimentar da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Nos ajuda a colocar a Tua vontade na centralidade das nossas vidas. Nos ensina, através do Teu Espírito Santo, a viver segundo a Tua vontade, a caminhar segundo a Tua vontade, a falar segundo a Tua vontade, a olhar segundo a Tua vontade, a ouvir segundo a Tua vontade. Ó Deus, que tudo na nossa vida seja segundo a Tua vontade, para que assim como Jesus, nós possamos dizer também que as pessoas não conhecem o que nós nos alimentamos, mas nós vamos anunciar para ela, e que a nossa fome seja fazer a vontade do nosso Pai. Nós queremos também, Pai, colocar essas eleições em Tuas mãos, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa proteger o nosso povo, e que o Senhor faça o nosso povo também entender e ser responsável pelas suas escolhas. Mas usa a Tua igreja, Pai, sempre para anunciar o Teu amor e o reino eterno do Senhor Jesus. Assim nós oramos, agradecidos. E sobre os seus filhos que agora se despedem, eu te peço que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, e que o Senhor Jesus sobre nós levante a sua face e nos dê a paz por Cristo Jesus. Amém.